escalado como mestre de cerimônia esse dia marcante na vida de Dr. Joaquim Gonçalves. Uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Cheguei aqui já me dando a incumbência de ser mestre de cerimônia, de começar este grande encontro, neste grande momento na vida de todos nós que somos amigos, admiradores deste grande maranhense. E a gente vai começando. Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que declaramos aberto o lançamento da primeira obra literária do escritor e poeta Joaquim Neto Gonçalves da Costa, intitulado Eras em Evolução. Agradecemos a presença de familiares, amigos, profissionais da literatura, da saúde, da cultura e de todos que vieram celebrar este momento tão especial. Nascido com sensibilidade para os detalhes da alma humana, Joaquim Neto Gonçalves da Costa mergulha em sua estreia literária com uma obra marcada por intensidade estética e profundidade emocional. Poeta e observador atento dos afetos, Joaquim Neto constrói em Eros em Ebulição um convite à esperança, à experiência do amor, do desejo e da subjetividade, revelando riqueza de linguagem e maturidade poética. Hoje celebramos não apenas um livro, mas o nascimento de um percurso literário. Vamos conhecer agora a biografia deste grande poeta e escritor. Joaquim Neto Gonçalves da Costa é filho de Manuel Gonçalves da Costa e Zulmira Gonçalves da Costa. Veio ao mundo prematuramente, aos 8 meses de gestação, após uma séria crise enfrentada por sua mãe durante a gravidez. Os pais precisaram sair às pressas do povoado Help, também chamado de Socorro, no município de Governador Eugênio Barros, aqui no Maranhão. Rumo à cidade de Dom Pedro, onde havia um hospital mais próximo, lá nasceu por cesariana, pesando apenas meio quilo. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, e analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em Eros em Ebulição, Joaquim Neto Gonçalves transmuta deusas da mitologia grega para mulheres do sertão. Reencarna personagens femininas bíblicas em moças deslumbrantes da vida rural. Consegue transitar com versatilidade entre estilos e linguagens que vão do lirismo refinado ao popular, do verso livre ao metrificado, do poema longo ao sucinto haikai de tradição japonesa. Em vários momentos, a poesia é laudatória, sem, porém, se configurar numa exortação em si mesma, mas antes numa reafirmação da mulher enquanto força que dá alegria e sentido à existência. O autor também dá voz aos esquecidos, mostrando o valor de sua gente humilde em versos de evocação e combate, e abre espaço para memórias e paisagens de sua terra. Tudo isso embebido em referências da mais alta elaboração literária e filosófica. Com a palavra, Dr. Joaquim Gonçalves. Boa noite a todos e a todas. É uma enorme alegria receber cada um de vocês aqui. Me sinto muito feliz
com a presença de cada um, de gente que veio de lugares distantes, como meu amigo Rogério Abreu, que saiu de Caxias somente para esse evento. Muito obrigado, Rogério, pelo sacrifício e pela gratificação de você estar aqui, e especialmente do meu povo, do meu querido Socorro. Como dizem os portugueses, lá eles chamam o povoado de aldeia. Eu acho tão bonito. É a minha aldeia, Socorro. Sintam-se abraçados. O Socorro é a razão de eu existir e de ter escrito esse livro. Queria também agradecer fortemente a presença dos meus familiares, meu irmão Juvenil Gonçalves, dos meus sobrinhos Antônio Aragão Neto e Ernesto Che Guevara Gonçalves, das minhas queridas amigas de casa de estudante e amigos de casa de estudante, Dr. Vanderlei Ramos, procurador do Estado, Dr. Nélio Sobral, perito, especialista aí da nossa segurança pública, e meu querido amigo de escola, o único remanescente desde a época do ABC até o antigo segundo grau, né? Meu amigo Francisco, que é de Aldeias Altas, estudou comigo o primeiro ano lá em Caxias, né? E era o melhor aluno da turma sempre. Aí ele inventou de ser padre, saiu da turma, teve que mudar de turma, e aí eu assumi o posto de ser o melhor da turma, com toda humildade. Mas quando eu cheguei lá, ele me ensinava tudo. Eu cheguei lá em Caxias, assim, menino de interior, professor de matemática, na primeira aula falou cateta oposto, cateta adjacente. Eu, meu Deus do céu, o que é cateta? E aí o Francisco veio cá, rapaz, eu já estudei isso tudo aí, já estudava com ele, sábado à noite em claro e tal, e era maravilhoso. Aí foi assim que ele disse: Joaquim, pega o livro da quinta até a oitava série e responde todos os exercícios. Eu fiz isso em 2 meses, pronto, acabou meu problema. E aí comecei a gostar da área de exatas. Eu não sei porque que eu não fiz engenharia, adorava cálculo. Mas, enfim, muito obrigado, Francisco, por ter vindo, saído de longe, já saí lá de estar aqui. Queria agradecer também, especialmente, uma pessoa que é referência desde quando eu era pequeno, é um pouco mais velho que eu, era referência nos estudos lá no Socorro. Na época que alguém fosse fazer vestibular, o povo dizia assim: passa não, isso aí é só para rico, né? Eu dizia: não, mas o filho do seu Janjão, o Azarias, passou para vários vestibulares, para agronomia, para direito, por que eu não posso? Não, isso aí é para rico, não, filho de pobre não passa não. E aí, quando eu terminei o segundo grau lá em Caxias e fui fazer vestibular aqui em São Luís, em Teresina, eu fiz para veterinária. E aí eu passei nos 2, e aí o saudoso amigo Severino Lopes disse assim: agora eu acredito que filho de pobre passa. Naquele tempo não tinha Enem, né? Não tinha cotas, não tinha nada, e nem merenda escolar. Eu estudava com fome mesmo. E, enfim, voltando aqui para o livro, esse livro é fruto de um longo trabalho de crescimento, de elaboração teórica, de estudo. Quando eu comecei a rabiscar meus primeiros poemas, eu ainda era um adolescente. Aqui tem poema da época da adolescência. São os mais superficiais, porque eu ainda não tinha uma leitura de mundo, ainda não tinha teoria literária, e até hoje não tenho, mas ainda era rudimentar. E eu ficava encantado nos meus livros paradidáticos, quando eu lia aqueles poemas assim, feitos para crianças, que Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes escreviam para criança, e nos meus livros paradidáticos tinha. O meu primeiro encantamento com a poesia foi quando eu li um poema da Cecília Meirelles chamado Isto ou Aquilo, que diz mais ou menos assim: ou se faz chuva,
e não se tem sol, ou se tem sol e não se faz chuva, ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem vive nos ares não está no chão, quem está no chão não fica nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou se guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro, ou isto ou aquilo, e fico escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se sair correndo ou fico tranquilo. Mas até hoje eu não sei qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Cara, isso me impressionou de tal forma, não pelo conteúdo, não só pelo conteúdo, mas pela musicalidade. Eu sentia que tinha uma música ali, eu ainda não entendia que um poema era feito para a gente ouvir a música, né? Mas aquilo seduzia a criança, o Zico, o Joaquim, né? E eu comecei a pensar que um dia eu poderia fazer como ela, como a Cecília Meirelles. Eu só sei que achei muito bonito e eu vivi aquilo também, porque a gente vive escolhendo. Ou a gente deixa de fazer alguma coisa e faz outra, ou faz a outra coisa e deixa de fazer uma outra, e a nossa vida é sempre assim. E aí só mais tarde, agora já na universidade, é que eu descobri que essa musicalidade era típica de um movimento literário chamado simbolismo, né? Estaria para um poema ser completo, ter qualidade, ele teria que reunir 3 características. Porque antes, quando eu li poemas, eu imaginava que era só o conteúdo. O que o poeta quer dizer? Qual é a mensagem que ele quer transmitir? Mas, depois que eu li alguma coisa de um poeta e crítico literário dos Estados Unidos chamado Ezra Pound, ele disse que para o poema ser completo, ele tem que ter 3 características. Uma coisa que ele chama de logopeia, que é o conteúdo, é a mensagem a ser transmitida. E outra coisa chamada fanopeia, que é a imagem, né? Você fecha os olhos, um grande poema é aquele que você fecha os olhos e começa a vê-lo, ver as imagens, as paisagens que ele descreve. E finalmente, a melopeia, que é a melodia, que é a musicalidade. Quando eu descobri isso, foi que eu comecei a reescrever todos os poemas que eu tinha feito quando era adolescente. Comecei a reescrever. Meu Deus, não tem melopeia, não tem fanopeia. E aí, eu não sabia também encontrar sílabas poéticas. Eu sei que isso, o modernismo já superou, versos livres, essa coisa toda. Mas não tem coisa mais bela do que tu pegar um livro, um poema de Camões e ver que cada verso tem uma quantidade exata de sílabas poéticas. Sendo que os decassílabos de Camões, lá nos Lusíadas, cada verso tem 10 sílabas poéticas, sendo que a 6ª sílaba é tônica e a 10ª é tônica. São 8.800 versos nos Lusíadas, todos rigorosamente assim. E eu fiquei impressionado, isso não é humano. E aí tem um poema no livro, que eu faço uma homenagem a um casal romântico que viveu na Idade Média, chamado Abelardo e Heloísa, e viveram um amor trágico. Eu tento pegar esse estilo de Camões, né? Claro que nada a ver com os Lusíadas, nada a ver com o que Camões falou, eu só quis pegar o estilo poético dele, e aí eu utilizei em cada verso, com muito trabalho, muita dor de cabeça, várias semanas pensando, encaixando uma palavra na outra, cortando palavra até chegar exatamente em versos de 10 sílabas, sendo que a 6ª tônica e a 10ª também é tônica. Eu tive essa loucura de fazer isso, doeu muito minha cabeça, foi difícil. E assim eu fiz com
vários outros poemas, assim, tentando contar as sílabas poéticas exatamente. Até nos haikais, que é a parte final do livro, e o haikai é um poema curto, e era escrito lá no Japão. Diz a lenda que os samurais, quando perdiam uma batalha, eles ficavam tão envergonhados e cometiam suicídio. Mas antes de cometer o suicídio, eles tinham que escrever um poema bem rápido. E assim nasceu o haikai, um poema de 3 versos, sendo que o primeiro verso tem 5 sílabas poéticas, o segundo 7 sílabas e o terceiro 5 sílabas também. Abrindo só um parênteses aqui, também queria agradecer a presença dos meus colegas de turma lá de Direito, né, João Nonato, sua esposa Ione, Fábio Avelino, são meus amigos que desde o primeiro período até a formatura, né. Queria também agradecer a presença do meu amigo Nélio Vieira, também escritor, né, e a presença de familiares da minha companheira, e principalmente minha companheira Ana Carolina Rodrigues, que é homenageada nesse livro. Vocês vão ler o poema lá, Ana Carolina. Então, eu estou mais ansioso para ver o que minhas detratadoras têm a dizer, porque eu sei que elas vão me botar numa situação difícil aqui, mas eu estou ansioso para sofrer esse aperto, porque no nosso encontro, a gente fez um encontro para debater o que a gente ia discutir, e elas disseram, e eu disse assim: vocês vão me botar contra a parede. E elas disseram: não te preocupa não, nós vamos te botar na cruz. Minha querida doutora Marilva, lá de Formosa da Serra Negra, menina também que veio da pobreza, como todos nós, veio morar na casa do estudante, colega de casa de estudante, né? E estudava diuturnamente, passou o vestibular, em vários vestibulares, passou 2 vezes para psicologia, para farmácia, para medicina, enfim, ela se formou em medicina, muita luta, morando na casa do estudante. E quando eu a vi pela primeira vez, a gente estava tentando unir as casas, né? Porque era muita rivalidade entre a casa da UEMA, a casa masculina da UFMA, a casa feminina da UFMA. As casas eram masculinas. Em várias capitais do Brasil, por aí, as casas estudantis são mistas. Mas aqui no Maranhão da UFMA era separada. Mas a gente era vizinho. Inclusive saiu lá dos casamentos, né? Na hora de visitar, fazer reunião, aí acontecia um casamento. E quando eu vi Marie pela primeira vez, como é que essa menina chegou na casa, já é coordenadora? No primeiro mês já era coordenadora da casa. Impressionante. Depois que ela terminou o curso de medicina dela, foi fazer residência lá em São Paulo, depois mestrado na França, em Lyon, Paris. Aí trabalhou, se tornou logo funcionário do Hospital de Paris. Depois foi para Londres, fez doutorado, fez curso em Harvard. É PhD em neurologia. Acho que é a melhor neurologista aqui do Maranhão hoje. Mas, sem dúvida, que é que tem esse currículo, né? Maravilhosa, não é só o currículo, mas uma pessoa fantástica, maravilhosa, encantadora. Eu lembrei aqui de um poeta que também me inspirou muito, me influenciou muito nesse livro. É um poeta que viveu aí no século XI, século XII, Omar Khayyam. Ela conhece. Omar Khayyam, a poesia dele é aquela poesia voltada para aproveitar a vida, porque ela é passageira, ela é curta. E ele exalta o vinho e o amor, porque a vida é finita e a gente tem que aproveitar cada momento. Aquela filosofia do carpe diem, né? Viva intensamente a vida. E eu estou falando isso aqui da Marie, não é para rasgar seda, não é para isso, é porque eu sei da finitude da vida, eu sei que esses momentos que a gente vive são efêmeros, vão passar. E inspirado nessas ideias dos poemas de Omar Khayyam, a gente tem que
dizer o que acha das pessoas boas. Quando uma pessoa boa, a gente tem que exaltar mesmo. Porque nessa onda de ódio, de intolerância que a gente está vivendo, por que a gente não pode declarar o amor? E é uma pessoa que eu amo desde o primeiro encontro. Adoro ela, ela é fantástica. E eu sei que lá, quando ela vai consultar lá em Formosa, já me disseram as mais lindas que fica quilômetro de fila, todo mundo quer consultar com essa menina. Quilômetros. Né? E senhores, e os velhinhos brigando para consultar com ela. Maravilhosa. E a outra. Pode bater palma. E não é só isso, é um grande coração. E a nossa caçulinha, Railma Coutinho. A Railma, a história dela é interessante. Ela não chegou a morar na casa, mas mudou de tabela. Porque os irmãos dela, adivinha de que ela é irmã? Ela é irmã de Washington Coutinho, Oliveira Coutinho e Isaqueu Coutinho, e eram moradores da casa. Ele conhece o Dr. Washington. E aí o Washington chegou para mim e disse: Furinha, ele me botou o apelido de Furinha, cara, que é isso? Furinha, rapaz, eu tenho uma irmã lá no interior que já leu toda a obra do Machado de Assis. Eu digo, é mesmo? Eu digo, tu vai esperando que eu não traz essa menina para morar aqui, rapaz? Não, mas vamos trazer. Aí o Zaqueu disse: eu vou pular essa parte. Aí eu digo, traz a menina, rapaz. Aí eles trouxeram, botaram ela para estudar. Só ela e a pessoa que fazia a comida dela, sem televisão, sem telefone, sem nada, só estudou também, passou no vestibular para medicina e hoje é uma grande psiquiatra. Vai ser nossos debatedores aqui. Eu não quero me alongar muito, porque eu sei que o tempo já corre. E também queria agradecer a presença do meu amigo Adonai Moreira, que teve uma grande contribuição nesse livro, me deu umas ideias interessantes, me ajudou a cortar o que era desnecessário, e eu fiz até uma dedicatória, um agradecimento a ele. Viu? Ele é um grande escritor, tem vários livros publicados, já ganhou prêmios, né, com a obra dele, e eu convidei para ele fazer uma prévia, assim, fazer uma análise do meu livro, porque eu estava com medo de publicar. Eu digo, rapaz, se o Adonai disser que meu livro tem alguma coisa que presta, eu tenho coragem de publicar. E ele leu e disse: Joaquim, pode publicar, e tem tanta coisa medíocre por aí, está um pouquinho acima, fica tranquilo. E aí eu confiei na palavra dele, porque realmente ele é um grande crítico literário, e o livro está aqui, viu? E eu sei que eu teria muita coisa para falar, não escrevi nada, tudo que eu estou falando aqui é de improviso, tá? Mas para finalizar, eu queria falar das minhas influências poéticas, né? Já falei da Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, mas o que foi, assim, o divisor de águas foi no Salve Dias. Aí já na 8ª série eu descobri no Salve Dias. Eu digo, poxa, ele é aqui do Maranhão, eu tenho que conhecer. E aí quando eu li, aí uma vez a Deus, aí pronto, mudou tudo. Ele era muito apaixonado por uma mulher chamada Ana Amélia, e ele, por ter a pele mais do lado escuro, a família dela não queria, e a família obrigou ela a casar com um comerciante rico. Eu sei que nessas idas e vindas parece que eles se encontraram em Lisboa, enquanto o Salve Dias a encontrou já casado com outro, e ele sofrendo por amor, já com tuberculose, quase morrendo. Ele olhou para ela e disse: enfim te vejo, enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesado grosso sofri, muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastados, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Do mundo a outro impelindo, derramei os meus lamentos nas surdas asas dos ventos, do mar na cresça cerviz, baldão, ludíbrio da sorte, em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem se condói do infeliz, louco, aflito, a saciar-me, agravar minha ferida, tomou-me o tédio da vida, passos da morte a sentir,
mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança. Quis viver mais e vivi. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez, rever-me em teu rosto amigo, pensar o quanto é perdido e este pranto dolorido deixar correr a teus pés. Mas que tens, não me conheces? De mim afasta teu rosto, pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu. Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na aventura. Olha-me bem que sou eu. Nenhuma voz me diriges, julgues-te a casa ofendida, deste-me amor e a vida que matarias bem sei. Mas lembre-te daqueles feros corações que se meteram entre nós e se venceram. Mal sabes quanto lutei, se lutei, mas de vera, expor-te em pública praça, como um alvo à populaça. Um alvo de deres seus, deveras, por de acaso, tal sacrifício aceitaste, para o caro pagaste, meus dias unindo aos teus. Aí para falar o resto eu tinha que olhar uma pesca, viu gente? Muito obrigado. Para aprofundarmos o debate, o diálogo sobre a obra, nós vamos convidar duas pessoas muito especiais para o Dr. Joaquim. Eu fiquei até bem surpreso, mas ele já deu boas pistas. São duas médicas, né? E médicas que vão analisar a obra literária de poemas. Deve vir coisa muito boa aí a caminho, viu? Chama a compor a mesa para formar uma espécie de uma mesa redonda, doutora Railma Coutinho e doutora Merenilva Maia da Silva. Doutora Railma Coutinho é médica, psiquiatra e tem especialidade em psiquiatria da infância e adolescência. Preceptora da residência de psiquiatria, coordenadora do Clube do Livro de Residência de Psiquiatria da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, ABNEP, membro da diretoria da Fundação Latino-Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e Profissões Afins. Que belo currículo. Parabéns. Doutora Merenilva Maia da Silva, médica neurologista, pesquisadora em PhD pelo Institute of Neurology, University College London. Sejam muito bem-vindas a este debate e vamos sentar pertinho de vocês para tentar fazer uma mediação, se necessário for. O debate desta mesa redonda, a sugestão é de 30 minutos. Fiquem à vontade para começar. Eu sugiro que cada um use um tempo de 7,5 minutos para cada. A outra mais 7,5, fica 15, aí a gente volta o ping-pong e de repente alguém da plateia queira fazer uma intervenção e a gente conclui menos 30 minutos. Palavra sua. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, Joaquim, é uma honra imensa estar aqui com você. Está no seu livro, com a Railma, no qual eu tenho vários livros também, desde as nossas socorros. Falar muito sobre isso. Antes de começar daqui, eu fiz algumas anotações em que eu começava. O livro do Joaquim me angustiou de várias maneiras. Ele me angustiou e eu vou começar com a angústia que eu tive em como que eu ia cumprimentar as pessoas. Meu boa noite. Eu ia dizer boa noite a todos. E eu pensei, vou fazer uma brincadeira, porque já traz um pouco. Algumas questões que o livro do Joaquim trouxe, que a figura do Joaquim me traz, na verdade. Então eu pensei em dizer, vou dizer boa noite a todos, todas, todes, não todos, não todas. Vou explicar.